Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai fazer aqui uma revisão de um conjunto de temas que vai desde a formação da antiga DIT, a antiga Divisão Internacional do Trabalho, até exemplos de imperialismo dos Estados Unidos e da África, dos Estados Unidos no seu próprio território e da Europa na África, certo? Vamos começar falando um pouquinho sobre a DIT, sobre a formação da antiga DIT, a antiga Divisão Internacional do Trabalho. O que vem a ser isso daí? A gente dá esse nome de Divisão Internacional do Trabalho a definição de funções para diferentes países dentro da economia mundial, né? Antes do processo de industrialização, a gente tinha uma primeira DIT que foi criada durante o processo de colonização das Américas, quando Portugal e Espanha, também França e Inglaterra, mas mais Portugal e Espanha, estabeleceram colônias na América e com isso passava a haver uma divisão internacional do trabalho entre as metrópoles e as colônias, sendo que o papel das colônias era fornecer matérias-primas e alimentos para as metrópoles e as metrópoles forneciam produtos manufaturados e escravos para as colônias, tá? Isso era muito baseado na força militar, na dominação colonial e não tinha muita relação com o nível de desenvolvimento tecnológico. Mas essa situação mudou a partir da primeira Revolução Industrial, né? Quando a Inglaterra se industrializa a partir de 1750 e depois quando outros países industrializados também vão surgindo na Europa e os Estados Unidos também se industrializam e o Japão também. Aí a gente começa a ter a formação de uma divisão internacional do trabalho baseada na tecnologia, mais do que na força militar. A força militar continua sendo importante, mas a tecnologia passa a ter um papel fundamental. Por quê? Porque daí a diferença entre os países dominantes e os países, né, secundários, digamos assim, na divisão internacional do trabalho, passa a ser a industrialização. Então, a divisão passa a ser entre países industrializados e países não industrializados. Países industrializados como Inglaterra, França, Estados Unidos e Japão vendem seus produtos industrializados para os países não industrializados, que também a gente chama de países agroexportadores, como era o caso do Brasil, da Argentina, do México e outros mais. E esses países agroexportadores, como o nome já diz, vendem para os países industrializados alimentos e matérias-primas, tá? Essa divisão a gente chamava de antiga Divisão Internacional do Trabalho. Ela começou a se formar na primeira Revolução Industrial, mas ela se aprofundou mesmo a partir da segunda Revolução Industrial. E aí a gente viu também a diferença entre a primeira e a segunda, né, Revolução Industrial. Basicamente, quais são as diferenças? A primeira aconteceu na Inglaterra, a segunda já se expandiu para novos países como França, Bélgica, Itália, Alemanha, Estados Unidos e Japão. A primeira tinha como inovação tecnológica a máquina a vapor, a segunda já incluía também os motores a combustão interna, a eletricidade, novas tecnologias para a fabricação de aço e o desenvolvimento da indústria automobilística. A primeira Revolução Industrial tinha como produto principal o tecido industrializado e a segunda Revolução Industrial já passou a ter como produtos mais importantes o automóvel, em primeiro lugar, e outros produtos como aço, como eletrodomésticos e assim por diante, produtos principalmente feitos de aço, né? Bom, então a partir da segunda Revolução Industrial a gente tem uma ocorrência de novas mudanças no capitalismo, né? O capitalismo já é o capitalismo industrial, mas agora ele vai ter novas mudanças. E a principal grande mudança geral, né, que acontece é um forte aumento de produtividade. A gente já viu que aumento de produtividade é o que? Produzir mais em menos tempo, ou produzir mais no mesmo tempo, ou produzir mais com menos trabalhadores ou com o mesmo número de trabalhadores. Resumindo, aumento de produtividade significa produzir mais
com menos trabalho. Tá? E como é que a segunda revolução industrial conseguiu um forte aumento de produtividade? Com duas coisas. Primeiro, com a utilização de novas máquinas e novas tecnologias em geral, né, que eu acabei de citar aí. E segundo lugar, com o desenvolvimento do primeiro modelo de organização da produção, que foi o Taylorismo, inventado por Frederick Taylor, que tinha como objetivo reorganizar o processo de produção na fábrica para assim aumentar a produtividade. Né? Então, quer dizer, além de usar máquinas melhores, também as fábricas começaram a organizar melhor o seu processo de produção, ou organizar, não sei se melhor, mas organizar de maneira mais produtiva, e assim conseguiram um forte aumento de produtividade. E como é que era esse método de organização? O Taylorismo, basicamente, era a divisão do processo de produção, divisão do trabalho em tarefas simples e repetitivas, de modo que elas fossem cada vez mais mecânicas e, portanto, cada vez mais rápidas. Ok? Bem, por meio do uso do Taylorismo e das novas máquinas, a Revolução Industrial, como eu acabei de falar, criou um forte aumento de produtividade. A questão é que, com esse forte aumento de produtividade, uma série de novas mudanças foram necessárias, porque as fábricas, produzindo muito mais, precisaram ter mais matéria-prima para produzir e precisaram ter mais mercados consumidores, precisaram aumentar a quantidade de matérias-primas e precisaram aumentar a quantidade de consumidores para comprarem os seus produtos. Né? Se a gente parar e pensar um pouquinho, você vai ver que é uma coisa evidente. Não adianta produzir mais se eu não consigo matéria-prima para produzir mais e se eu não consigo gente que compre mais as minhas mercadorias. Então, por isso é preciso mais matéria-prima e expansão do mercado consumidor. Né? Uma das formas como os países industrializados resolveram esse problema, depois da segunda revolução industrial, foi por meio de um processo chamado imperialismo. E o que vem a ser o imperialismo? O imperialismo a gente pode definir de maneira geral como um processo de dominação de potências industriais na segunda metade do século XIX sobre outras regiões do mundo, com o objetivo de ter mais matérias-primas e expandir o seu mercado consumidor. Então vamos de novo. Ó. Imperialismo é uma dominação de potências industriais sobre outras regiões do mundo que não eram industrializadas, com o objetivo de conseguir mais matéria-prima e ampliar os seus mercados consumidores, certo? Então o imperialismo se diferencia do colonialismo ou da colonização que existia aqui quando Portugal e Espanha dominavam a América Latina, porque naquela época as potências dominantes, as metrópoles, não eram industrializadas, certo? Então esse é um ponto fundamental. Bem, o imperialismo ele aconteceu basicamente de duas formas, que a gente pode chamar de hard power e de soft power. O imperialismo hard power seria o lado militar do imperialismo. Tá? É quando realmente são usadas forças militares para conseguir dominar uma região e assim ter nessa região o fornecimento de matérias-primas e ao mesmo tempo conseguir vender os seus produtos nessa área. Né? Então esse seria o hard power, o poder forte, o poder duro. Né? E o soft power, que também foi usado pelo imperialismo, seriam outras formas não militares para conseguir uma dominação imperial, para conseguir expandir os mercados consumidores e o fornecimento de matéria-prima, contando com outras regiões controladas. Tá? Dentro do soft power, a gente pode citar dois exemplos, o imperialismo cultural e a expansão do meio técnico. O imperialismo cultural se baseou em várias ideias, né? Mas no geral ele foi o quê? Em geral ele foi uma forma da Europa convencer outras regiões do mundo de que ela era superior culturalmente e que, portanto, os padrões culturais europeus deveriam ser imitados por outros países do mundo, outras regiões do mundo,
caso essas regiões quisessem também se desenvolver. E a gente está falando aí de língua, de religião, de padrões de consumo, de formas de construção de casas, de formas de vestimenta, formas de alimentação e coisas do tipo. Tá? Como que o imperialismo cultural garante, né, uma dominação econômica e tal? É simplesmente pelo fato de que se eu tenho um outro povo que acredita que a minha cultura é melhor, que a minha cultura é superior e que ele deve seguir os meus padrões culturais, a tendência é que ele consuma as coisas que eu produzo e se disponibilize a fornecer para mim matérias-primas, né, das quais eu tenho necessidade para fazer as minhas indústrias funcionarem. Foram importantes para o imperialismo cultural o cientificismo, que era a ideia de que a ciência estava acima das outras formas de conhecimento do mundo todo, o racismo, que gerou a ideia de que os europeus brancos eram superiores a outros povos do mundo, e, portanto, o eurocentrismo, que trouxe a ideia de que a Europa era o centro da cultura, da tecnologia, do conhecimento, enfim, da civilização humana, e que, portanto, deveria ser imitada por todos os outros povos. Bom, a outra forma de soft power do imperialismo, que interessa muito para a geografia, seria a expansão do meio técnico. A gente viu que o meio técnico ele é formado por objetos técnicos, como, por exemplo, trens, ferrovias, estações de trem, portos, mais tarde rodovias, automóveis, fábricas, cidades. Tudo isso aí faz parte do meio técnico. A questão é, quando os países industrializados passam a construir todos esses objetos técnicos e passam a ter os seus próprios meios técnicos nos seus países, eles se tornam altamente produtivos e começam a levar esses objetos técnicos para os outros países que fazem parte do seu império. Né? Um exemplo interessante poderia ser das empresas inglesas levando ferrovias para a Índia, trazendo ferrovias para o Brasil para modernizar esses países. Né? Bom, como que essa expansão do meio técnico garante a dominação imperial das potências industriais sobre outras regiões do mundo? Exatamente, ou basicamente, por meio da dependência econômica, por meio da dependência tecnológica. Né? Se, afinal de contas, um país inteiro passa a usar a tecnologia que eu produzo, esse país passa a depender tecnologicamente de mim, das minhas ferrovias, dos meus automóveis, dos meus aparelhos eletrodomésticos e assim vai. Tá? Então, essa expansão do meio técnico, mas um meio técnico produzido pelos países industrializados, pelas potências europeias, Estados Unidos e Japão, essa expansão vai fazer com que os produtos desses países também ganhem o mercado mundial, certo? Bom, e aí então a gente chega num outro passo aí do raciocínio, que é o seguinte: o imperialismo, quando ele ocorre, né, em regiões do mundo que não eram capitalistas, que não eram modernizadas, que não eram industrializadas, o que ele gera, né? Qual é a principal consequência do imperialismo? É o que a gente pode chamar de processo de modernização. O processo de modernização seria tornar uma região que não é moderna, moderna. Tá? E como é que você faz isso? Levando para essa região características da sociedade moderna, principalmente características da economia capitalista, como, por exemplo, a propriedade privada, o trabalho assalariado, a economia de mercado e as técnicas industriais, que são as características do capitalismo europeu e que depois se expandiu para os Estados Unidos, para o Japão e daí se expandiu para o resto do mundo. Né? Então, o imperialismo ele leva o capitalismo para além da Europa, que foi onde esse sistema econômico surgiu. Claro que isso tem pontos positivos e pontos negativos, não é isso que a gente está discutindo agora, é só para entender que esse processo vai acontecendo. Tá? Então, o imperialismo leva a modernização para o resto do mundo e assim expande o capitalismo para o resto do mundo
principalmente as suas características, né, que eu acabei aqui de citar agora há pouco, mas vou citar de novo. Vamos lá. Trabalho assalariado, propriedade privada, economia de mercado e técnicas industriais, certo? E aí a gente podia citar aqui dois exemplos disso, dois exemplos do imperialismo levando a modernização e, portanto, o capitalismo para outras regiões. O primeiro exemplo é o imperialismo europeu na África. Ele começou a acontecer em 1885, ou pelo menos começou a se desenvolver mais, começou a se aprofundar mais em 1885, quando aconteceu a chamada Conferência de Berlim, que foi uma conferência, né, uma reunião que aconteceu no estado de Berlim, na Alemanha, por isso ele tem esse nome, Conferência de Berlim. E o que a Conferência de Berlim realizou? Qual foi o resultado dessa reunião? As potências europeias, principais potências industriais europeias da época, perceberam que estavam precisando de mais matéria-prima, precisando de mais mercado consumidor. Além disso, acreditavam fortemente no eurocentrismo e que, portanto, elas poderiam levar a civilização europeia para o resto do mundo, e decidiram fazer uma divisão do continente africano entre elas, né? E fizeram, portanto, o que a gente chama de partilha da África. A partilha da África, portanto, foi a divisão do continente africano entre potências europeias industrializadas. Basicamente, algumas não eram industrializadas, mas a maioria eram potências industriais, principalmente Inglaterra, França e Bélgica, tá? Os países que mais territórios aí passaram a dominar na África. E aí então a África, que até 1880 só tinha algumas partes do seu litoral dominadas pelos europeus, passa a ser totalmente controlada por eles, né? Bom, mas como é que foi isso daí? Tipo, eles chegaram e controlaram, tal? Como é que foi? Não. Aí é esse que é o ponto. Eles fizeram a partilha da África na Europa, decidiram então de fora do continente africano, sem conhecer o interior do continente, eles decidiram dividir a África entre eles e simplesmente começaram a tomar posse desses territórios depois de feita a divisão, tá? A gente viu o mapa, tem um mapa no livro, depois dá uma olhada lá no começo do capítulo 4, tá? Para você lembrar de como é que foi essa divisão aí. E aí, né, os europeus então passaram a tomar posse desses territórios e para isso, de novo, usaram tanto o hard power como o soft power, né? Usaram muito o hard power, usaram muito a violência militar, porque evidentemente os povos africanos que estavam no interior do continente não aceitaram de pronto essa dominação europeia, resistiram a ela e conforme eles foram resistindo a essa dominação, os europeus impuseram a dominação à força, com base mesmo no seu poder militar, tá? Mas também usaram o soft power, né, levando a sua religião, sua língua, sua cultura, seus costumes para os povos africanos e tentando convencer ali os povos africanos de que seguir o modelo europeu de organização política, econômica e cultural era a melhor forma para a África também se tornar um país, uma região, né, mais desenvolvida, ok? Consequências da partilha da África são várias, né? Primeiramente, os vários genocídios que acabaram sendo promovidos pelos europeus. Lembrando que genocídio é quando você elimina grande parte de um povo, né, e de uma cultura, seja diretamente por meio das armas, seja por meio da expansão de doenças, ou simplesmente por acabar com a cultura. As pessoas podem até continuar, grande parte das pessoas podem continuar, mas você elimina a cultura daquele povo ali, substituindo por uma outra cultura estrangeira, né? Então, primeiramente, os vários genocídios que aconteceram na África nesse período. Segunda consequência, a dependência da África em relação à Europa, em termos econômicos. Então, a partir desse momento, a África realmente ficou dependente de fornecer matéria-prima para a Europa e comprar da Europa os produtos industrializados, o que significa então que a África foi integrada dentro da antiga divisão internacional do trabalho como uma região fornecedora de matérias-primas e alimentos, né? E, em terceiro lugar, a ocorrência de conflitos étnico-religiosos. Por que isso aconteceu?
Porque quando os europeus dividiram a África entre eles, né, eles simplesmente desconsideraram as fronteiras pré-existentes dentro da África entre os grupos tribais e os reinos africanos, que eram muitas vezes inimigos e que acabaram ficando dentro de uma mesma colônia europeia, por exemplo, dentro da Nigéria, que se transformou numa colônia inglesa, e que depois, quando essas colônias se tornaram independentes, né, esses vários povos inimigos, esses vários reinos e tribos inimigas acabaram ficando dentro de um mesmo país, tendo que forçosamente criar uma identidade nacional falsa, porque não tem ali entre eles identidade. Então, por muito tempo, e até hoje ainda, acontecem conflitos étnico-religiosos, quer dizer, conflitos porque eles envolvem grupos que têm etnias e religiões diferentes dentro de países africanos, né? E claro que esses conflitos contribuem fortemente para que a África seja uma região pobre e violenta como ela é hoje, tá? O segundo exemplo vai ser o dos Estados Unidos, que a gente chama de imperialismo interno. Por que imperialismo interno? Primeiramente porque o que aconteceu nos Estados Unidos foi diferente do que aconteceu na África. Ao invés dos Estados Unidos dominarem uma outra região do mundo com outro povo, eles expandiram o seu território, que era bem menor do que o atual, quando eles se tornaram um país independente. Então eles expandiram o seu território, comprando terras, comprando ex-colônias francesas, inglesas, e tomando em guerras algumas outras áreas. Por exemplo, a região da Flórida, que eles tomaram da Espanha, e a Califórnia, Novo México, Texas, Colorado e outros estados mais que eles anexaram depois de vencerem guerras contra o México, tá? Então, primeiramente, os americanos expandiram o seu território, tá? Por isso já é um imperialismo que é interno, porque eles vão fazer uma dominação dentro do seu próprio território, que foi expandido, e não sobre um outro território, né? Claro, antes ele era outro território, mas depois que ele foi tomado e incorporado ao território americano, passou a ser território americano, né? Bem, em seguida, depois de conseguir essa expansão territorial, o governo americano colocou os exércitos para expulsar as populações indígenas que viviam nesses territórios, né? O exército assinou acordos com povos indígenas, criou reservas, mas muitas vezes esses acordos foram desrespeitados pelo próprio governo americano ou por imigrantes brancos que vinham da Europa e foram tomando terras dos índios. Então isso acabou praticamente aniquilando, né, exterminando a grande maioria das tribos indígenas que viviam no interior do país. E feito isso, o governo dos Estados Unidos começou a doar terras para atrair imigrantes europeus para ocupar essas terras do interior dos Estados Unidos. Aí é interessante porque tem duas coisas que a gente tem que lembrar, que a gente tem que pensar aí. Primeiro, que a expansão do território possibilitava o aumento de fornecimento de matérias-primas para as indústrias americanas que estavam instaladas lá no litoral da costa leste, na região onde hoje está Nova York, por exemplo, né? Então, quer dizer, quando você tem um território maior, você passa a ter mais matérias-primas, tanto minerais como minério de ferro, carvão, como também matérias-primas agrícolas, como algodão, né, que era muito importante na época por causa da indústria têxtil. E, ao mesmo tempo, fora a expansão do território, como tem a atração dos imigrantes europeus, então esse território todo também passa a ser uma expansão do mercado consumidor interno, né? Porque daí muitos mais americanos passam a compor a população do país, milhões, mais de 3 milhões de imigrantes vieram da Europa na época, o que para a época era bastante gente, muita gente, né? E isso acabou levando à expansão do mercado interno nos Estados Unidos. Então, enquanto a Europa, por exemplo, foi conquistar a África e partes da Ásia para vender os seus produtos, os Estados Unidos expandiram o seu próprio território, expandiram a sua própria população para garantir também a expansão do seu mercado consumidor. E, finalmente, um último ponto que é interessante lembrar, né, é que o governo americano, junto com os bancos americanos,
realizaram a expansão das estradas de ferro, das ferrovias, pelo interior do país aí, nesse momento. Tá? E isso é interessante de a gente destacar, por quê? Porque é um ótimo exemplo da expansão do meio técnico que a gente tinha discutido antes. Tá? Aquela história do espaço geográfico ser ao mesmo tempo produto e condição da ação humana. E o espaço geográfico ser um conjunto de ações e um conjunto de objetos. Nesse caso, a gente tem o espaço geográfico sendo construído, porque são as ferrovias sendo construídas, né? Ao mesmo tempo, essas ferrovias, que são um sistema de objetos, vão proporcionar novas ações, né? Que são o quê? O plantio de algodão e a venda desse algodão lá para as cidades industrializadas, ou a compra de produtos industrializados vindo do litoral para o interior. Né? Então, ao mesmo tempo que o espaço é construído, ele também é uma condição para novas ações humanas. E esse espaço e esse sistema de objetos, que é a ferrovia, vai então interligar todo o território americano para que fosse possível, né, funcionar desse jeito, para que fosse possível ter uma integração entre as cidades industrializadas e o interior produtor de matérias-primas. É como se fosse uma divisão internacional do trabalho, só que feita dentro do próprio país. Cidades industrializadas que vendem os produtos industrializados para o interior e o interior não industrializado que passa a vender alimentos e matérias-primas para as cidades industrializadas, e tudo isso interligado pelas ferrovias, certo? Bom, então é isso que eu queria falar. Acho que, né, deu para falar de bastante coisa. Espero que vocês tenham entendido todo o raciocínio. Obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.